Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de certificação da Senem. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasada porque já passou a inscrição, já passou a prova e já está saindo já os resultados. Mas tudo bem. Por quê? Porque são mudanças que aconteceram esse ano, que são mudanças extremamente importantes, em que vai ter no próximo ano também. E isso é muito importante. Então, por isso que eu achei importante, por mais que já tenha passado a certificação, mas eu acho que é importante trazer para que vocês tomem ciência de como está o processo da Senem. Então, solta a vinheta, que daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Anne Andrade, eu sou supervisora de radioproteção certificada pela Senem em medicina nuclear e conheço um pouquinho do processo seletivo da Senem, do processo de certificação da Senem, e é um processo que é um tanto detalhado, específico e requer algumas atenções, tá? E teve algumas mudanças bem importantes, tanto no processo quanto na grana. Mas a gente vai chegar lá. Então, como foi anunciado o ano passado, que eu já devo ter falado isso nos vídeos anteriores, se você não assistiu o vídeo ainda, assiste aí, assim que terminar esse vídeo, assista, que eu falo um pouquinho sobre outros detalhes da prova de certificação. Então, como foi anunciado o ano passado, tem alguns processos de certificações que eles são bianuais. Então, este ano, por exemplo, não abriu para medicina nuclear. Então, quem queria fazer a prova de certificação para medicina nuclear, esse ano não teve disponível. E aí teve o processo seletivo para outras áreas, que foi estas áreas aqui. Então, todas essas áreas, elas, esse ano teve o processo normal e eu acredito que o ano que vem não tenha com essas áreas, aí vai ter das áreas que não tiveram, né? Então, eles estão aí revezando. Então, como eu tinha comentado com vocês em vídeos anteriores, as nossas certificações em física médica são bem caras, eu considero bem caras. E considerando o preço dos processos seletivos de outras áreas, eu ainda considero a área de física médica tendo valores bem altos, né? Mas esse ano, assim, pegou muita gente de surpresa, muita gente mesmo. Então, o ano passado, os valores eles variavam em R$ 410 até R$ 2.000, que eu já considerava caro, né? E lembrando que o processo da ABFM custa R$ 4.100. Então, esses são os valores que a gente considerava que era caro, né? Mas aí esse ano, aí nós tivemos algumas surpresas com essa mudança da Senem, né? Até depois eu vou fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre isso, sobre a autoridade nacional e a Senem, o que ficou de responsabilidade de uma e o que ficou de responsabilidade da outra, tá? Então foi dividido aí algumas funções. E com essas mudanças vieram algumas mudanças nos valores, né? A inflação bateu fundo ali, bateu fundo. Então, eles consideraram que fazia muito tempo que não tinha um reajuste importante e foi feito, então, esse reajuste. E agora os valores variam entre R$ 3.430 até R$ 6.100. Até R$ 6.100. R$ 6.100. E aí, assim, se você não passar na prova, não é devolvido o dinheiro. Você pode utilizar de novo o ano que vem? Não. Você tem que pagar tudo de novo. Então, acredito que agora, a partir de agora, para fazer a prova, a pessoa tem que estar
muito seguro de si, ou ter um caixa bem avantajado, né? Porque R$ 6.100. Tá bom. E aí também teve uma mudança importante. No passado era feito a prova, lembrando que a prova da certificação é em duas etapas, né? A prova 1 e a prova 2. A prova 1 é a prova geral e a prova 2 é a prova específica. E para algumas áreas tem a prova 3, mas isso não é em todas as áreas, tá? Mas antes, essas três provas eram em dias diferentes. E aí, ao meu ver, era muito mais fácil de se organizar. Porque a distância entre uma prova e outra era um mês. Tudo bem que em um mês você não vai estudar tudo que precisa, né? Você já teria que ter estudado há muito tempo, né? Sobre a prova 2. Não faz tanta diferença, mas pelo menos para o meu psicológico, eu saber que eu só vou me dedicar para a prova geral no primeiro momento e depois eu só vou me dedicar para a prova específica e aí depois eu só vou me dedicar para a prova prática, a minha mente trabalha de uma forma mais tranquila, né? Eu acho que a ansiedade não bate tão forte. Mas esse ano, não, né? Então, a partir desse ano, a prova geral é no período da manhã e a prova específica é no período da tarde. Então é tudo no mesmo dia e tudo na mesma paulada, né? Então, assim, a prova, se você tirou a nota da prova geral, eles corrigem a sua prova específica. Se não, né, se não tirou, lembrando que a nota mínima é 7, então precisa ter 7 para fazerem a correção da prova 2, tá? Não é a média das duas. Você tem que ter tirado no mínimo 7 nas duas, tá? E aí também mudou, né? O ano passado ainda tinha prova em Belo Horizonte. Não, o ano retrasado. Antes da pandemia, gente. Antes da pandemia tinha em BH. Aí o ano passado distribuiu a prova, fez uma prova muito mais abrangente para o Brasil inteiro. Então eu acho que teve em 4 locais, não lembro ao certo, mas teve vários outros locais. E a partir desse ano voltou a ser em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, todo mundo que quer fazer a prova tem que vir até aqui para fazer essa prova. E as provas práticas, elas são realizadas todas somente no Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá fica a sede da Senem, tá? Então, só por conta disso, não é por conta de alguma, né, preferência de cidade, não, é só por conta que lá é a sede da Senem mesmo. Com relação àquela declaração de experiência, de número de horas que você precisa ter na área, não mudou em nada. Você pode declarar essas horas depois que você fez a prova, então você ainda tem um tempinho aí para você correr atrás dessas horas trabalhadas em campo mesmo. E aí, vamos falar então sobre o dia da prova. Chegando lá no dia da prova, uma coisa que eu achei bem legal, assim, que, poxa, eu acho que é legal, né? Eu acho. Na minha prova já foi assim e esse ano continua ainda. Eles entregam, né, o caderno de questões da prova geral. E isso já é ótimo, né? Eu tentei a certificação por 3 vezes, não passei na primeira vez, tentei por 3 vezes. E as 2 primeiras não devolviam nada, né? E isso era muito ruim, porque entrar com recurso, você não tinha as questões, você tinha que lembrar e não era legal. Então eu acho que foi uma coisa que permaneceu e que eu gosto bastante. Então vamos lá. No dia da prova, lembrando que a gente ainda está numa pandemia e você pode ter o risco de ter Covid no dia da prova, não é mesmo? Então, se isso acontecer, a sua prova não é remarcada, você acaba perdendo, né, o processo de certificação, não vai ser reaplicado a prova em outro dia para você, mas você pode utilizar essa taxa de inscrição para a próxima certificação. Então, se você quiser tentar, né, daqui 2 anos, você vai poder utilizar essa taxa que você pagou hoje, tá? É a única forma de você reutilizar
esse valor. Eles não devolvem o dinheiro, não tem o ressarcimento do dinheiro, tá? Só vai ter o ressarcimento do dinheiro só se no dia da prova aconteceu o lockdown naquela cidade. Então, por exemplo, em São Paulo, se no dia da prova aconteceu um lockdown, aí eles devolvem o dinheiro de todo mundo e começa de novo o processo seletivo, o processo de certificação. Mas caso contrário, não tem hipótese alguma a devolução desse pagamento, tá? Então, no restante, acabou se tornando tudo do mesmo jeito que era, né? Eles vão soltando os resultados e você pode entrar com um recurso, agora pode entrar com um recurso mandando um e-mail lá para a Senem inicialmente, na prova específica que você tem que ir até lá mesmo para você tomar ciência da prova, então você tem que ir até o Rio de Janeiro para abrir o recurso, né? Isso não mudou, tá? E foi essas as grandes mudanças, assim. Eu acho que o que mais me causou impacto foi o valor, né? O valor, porque é muito dinheiro, pelo menos para mim é muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. E então eu vou fazer mais vídeos. Eu tenho algumas provas da Senem que alguns amigos compartilharam comigo, né, desses últimos editais que saíram. E então eu quero compartilhar com vocês, quero fazer um vídeo onde a gente possa resolver as questões juntos, né? Que eu acho que para quem está buscando a certificação da Senem ou para quem tem curiosidade, né, de saber um pouquinho sobre os supervisores de radioproteção certificados pela Senem, eu acho que seria um vídeo interessante. E para quem gosta de física também, tá bom? Então, a gente vai conversando ainda mais sobre esses assuntos futuramente. Se você souber, se você viu mais alguma mudança aí no edital que passou em branco que eu não vi, deixa seu comentário aí. Se você fez também a prova de certificação esse ano, eu te desejo muita boa sorte. Eu espero que você tenha passado e que esse valor investido tenha sido muito proveitoso, tá? E se você também fez a prova ou não passou, deixa aí seu comentário. Vamos compartilhar um pouquinho desse assunto que interessa bastante gente, tá bom? Não saia desse vídeo antes de seguir o canal, tá? Curte esse vídeo, porque isso me incentiva a fazer mais vídeos aqui para vocês, tá ok? Um grande beijo e até mais!